界のみんなとつながろう Corações Unidos. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da emissora Sakura FM. Vamos começando aqui com mais uma edição do programa Corações Unidos e quem apresenta somos nós, Ana Cristina e Haruko Ito. Tudo bem com vocês? No bloco Você Sabia de hoje, vamos falar sobre postos de abastecimento de água gratuita da cidade. No bloco Entrevista do Mês, apresentaremos a minha terceira parte da entrevista, né, da experiência que eu tive este ano no Carnaval do Rio de Janeiro. Não percam! O Corações Unidos está no ar nos terceiros sábados do mês. Começa ao meio-dia e tem duração de 15 minutos. Temos como objetivo oferecer informações da cidade, da cultura japonesa e muito mais para facilitar e enriquecer a sua vida aqui no Japão. Este programa é patrocinado pela Associação de Intercâmbio Internacional de Nishinomiya. この番組はポルトガル語を話す住民の方向けに生活に役立つ情報や防災についての情報をお知らせしています。今月は無料で水がもらえる町の給水スポット、そして災害時に便利なウェブサイトとアプリについてお届けします。インタビューコーナーでは最近ブラジルに帰国していた当番組のパーソナリティ山本アナクリスチーナ明美さんのブラジル滞在レポートその3リオのカーニバルをお届けします。提供は西宮市国際交流協会です。Bem, amigos, agora vamos entrando no bloco Você Sabia? Com a chegada deste clima agradável, oportunidades para atividades ao ar livre vão aumentar e devemos já nos prevenir da chegada do calor e da estação de chuvas. A hidratação vai ser importante neste período. Assim, neste programa vamos tratar de um assunto relacionado aos postos de abastecimento de água gratuita na cidade. A Prefeitura de Nishinomiya oferece 12 locais onde é possível encher garrafas com água potável gratuitamente. Nestes locais estão instaladas máquinas conectadas diretamente à rede de distribuição de água potável. Essas máquinas servem como bicas públicas para fornecer água em temperatura normal ou água gelada. Você poderá utilizar, por exemplo, a máquina no primeiro andar da Prefeitura de Nishinomiya. Há também estas bicas públicas no Centro de Bem-Estar Social Sougofuku Center, na Biblioteca Central, no Centro Comunitário Wakatake e outros centros, nas estações do Corpo de Bombeiros, na Estação Nishinomiya Kitaguchi e ainda em outros locais. As bicas públicas da Prefeitura são especificamente torneiras para encher garrafas. Não há copo no local e não é possível usar como bebedouro. Encher a sua garrafa nestes postos, ao invés de comprar outra bebida nas máquinas, permite não somente economizar, né? Não somente ajuda na sua carteira, mas também ajuda a reduzir o uso de plásticos e a emissão de dióxido de carbono. Por isso mesmo, o número desses postos de abastecimento de água potável estão aumentando e parece que já existem cerca de 12 mil postos no Japão e mais de 200 mil no mundo inteiro. Além de bebedouros públicos em parques, estações ferroviárias e centros públicos, é possível pedir para encher a garrafa com água em muitos estabelecimentos comerciais, como cafés e hotéis. Há um aplicativo gratuito chamado MyMizu, que pode ser utilizado para procurar bebedouros e estabelecimentos que oferecem esta ajuda. Neste aplicativo, os locais públicos estão indicados com um sinal azul e estabelecimentos comerciais com um sinal amarelo. Interessante, né, Haruko-san? Isso mesmo. Então, significa que quando a gente percebe que tem esse sinal azul ou sinal amarelo no estabelecimento, mesmo não comprando nada neste local, a gente pode pedir para encher a nossa garrafa de água, é isso? É isso mesmo, eles anunciam que oferecem esse serviço gratuitamente. Ah, tá certo. Haruko-san, mais uma coisinha. Esse aplicativo MyMizu está no momento só em japonês, será? Eu acho que é para o mundo inteiro, né? Mas tá eu acho que você pode escolher a língua, japonês e inglês. Então tá legal. A propósito, o Japão está em segundo lugar no mundo no volume de contenedores e embalagens de plásticos descartados por pessoa. Em primeiro lugar está os Estados Unidos. É um segundo lugar muito triste e esperamos que essa situação possa melhorar.
O município de Nishinomiya está se esforçando para reduzir as emissões de dióxido de carbono e o volume de plásticos descartados. Graças a esse esforço, a nossa mentalidade em geral já tem mudado bastante nos últimos anos também. O plástico é realmente um material muito prático e conveniente, mas vamos tentar diminuir o uso dele sempre que possível. Os produtos e embalagens de plástico estão sendo utilizados em todos os aspectos da nossa vida diária e não vai ser possível parar de utilizá-los totalmente. Levar sempre a sua garrafa d'água ao sair de casa pode ser o primeiro passo para reduzir o consumo deste material, não é mesmo? 7.7 Sakura FM. Bom, amigos, entrando no bloco da entrevista, aqui estamos novamente com a Ana Cristina, a minha parceira de sempre, e nos programas anteriores tínhamos falado sobre a sua experiência, o seu primeiro carnaval no Brasil, em Salvador. Agora, o que mais você tem para falar conosco? Então, pessoal, foi assim, o Carnaval de Salvador foi muito bom, né? Me diverti bastante e depois de passar o pleno Carnaval em Salvador, eu fui para o Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de assistir o desfile das campeãs, que foi no dia 21 de fevereiro. Uhum. Então, sinceramente, Haruko-san, eu achei que a cidade do Rio de Janeiro não organizou muito bem, sabe, para os turistas curtir o carnaval, sabe? Eu acho que em Salvador estava tudo muito mais organizado, tinha mais, assim, saindo da estação, por exemplo, né? Tinha setas, assim, a gente não ficava perdido, sinalização, sabe? Sinalização, tinha informações, tinha o policiamento também era bom. Mas também no Rio de Janeiro, o principal é a parte da competição, né? Sim, mas eu não sei se tem diferença nisso, né? Se o pleno carnaval, né, assim, no dia, né, das competições e o desfile das campeãs tem diferença nisso, né? Na organização eu não sei. Mas eu achei que não tinha placa, sabe? A sinalização, muito pouca. E eu achei isso uma pena, porque o carnaval é um evento, né? Isso. Assim, que representa o nosso Brasil. E é feito todos os anos. Então, assim, tem como, né? Tem turista de toda a parte do mundo, né? Isso, muito turistas. Eu achei, assim, bem desorganizado. Mesmo chegando no portão, até chegar ao portão do Simbódromo, já foi complicado. Aí chegando lá, sabe, não tem ninguém para organizar as filas, então a gente não sabia onde formar fila, por onde entrar o portão, tinha portão fechado, não sei porquê, e eu achei uma pena. E não só a gente, que fui eu e meu amigo, né, nós estávamos juntos, que estávamos perdidos lá, os brasileiros também estavam perdidos. Eu acho que você tem razão em dizer que o desfile da competição e dos vitoriosos talvez não tenha nenhuma diferença, né? Eu também acho, sabe? A organização deve ser a mesma né? coisa. Então, eu achei isso uma pena, que né? Pena. Pois eu até me deparei com uma caravana japonesa, né? Que parece que os participantes foram de Tóquio para assistir, né, o desfile das campeãs. E a moça, a guia dessa caravana, também estava na mesma da gente. Não sabia para onde ir. E ela seria uma veterana, né, da área, uma assistente de uma área, né, de companhia turística, e isso, bem famosa aqui do Japão, né, lá no Brasil. Deveria ter toda a informação de antemão para poder levar os turistas, né? E eles estavam lá que nem a gente, que nem os brasileiros, todo mundo sem saber por onde entrar, como fazer. E o guarda lá do portão, assim, forma a fila tá lá. E assim, não dava para ver o final da fila. A gente andou um monte, voltamos um monte, um pedaço que a gente andou, entramos na fila e conseguimos só passar pelo portão 40 minutos depois, sabe? Foi bem complicado. Então, a experiência no Rio de Janeiro foi péssima desde o início, né? Até entrar no Simbódromo foi complicado. Como é que foi? Foi assim até o fim? Maravilhoso. Mas então, eu também achei um pouco inseguro. Ao entrar no portão, não tem fiscalização, sabe? De armas, por exemplo, sabe? Não tinha. No Simbódromo não tinha. E em Salvador, né, pra entrar lá no circuito já era super mais assim
rígido, É né? difícil de acreditar, né? Porque no Sambódromo, não sei quantas mil pessoas vão Entram entrar, lá, né? pois é, muita gente, Sem né? fiscalização não dá Sim, realmente pois a é. parte da segurança, E eu né? eu fiquei meio O assim, problema é importante, muito, muito grave. preocupada com isso. Só Nossa. que entrando lá no, assim, é um mundo maravilhoso. Alegria total. A gente ficou num lugar, né, que chamado, o assento se chama Frisa, né, e é um box, assim, de 6 pessoas para cada grupinho, né, e lá dentro é tudo organizado, muito bom, assim, pra pedir uma comidinha também é meio complicado, sabe, assim, o atendimento não é muito bom, mas o carnaval, o desfile, em si, é perfeito, assim, eu fui com aquela, sabe, expectativa de ver uma coisa maravilhosa e realmente foi. Foi? E surpreendeu. Ainda Eu acho bem, que que valeu bom, né? super a pena. E esse local que a gente ficou, cada um pagou mais ou menos 80 mil ienes, né? Pra participar, pra ver, né? O desfile nesse local. E tinha um banheiro só pra nossa sessão, então... Também eu achei isso muito bom. E a segurança é bem melhor. Assim, Quer dizer, não é... é zonificada? Isso, Tem é uma zona, dos assentos frisa, né? E eu achei bem seguro, não é na arquibancada, sabe? Então... Bom, dentro da zona, pelo menos, você estava segura. Sim, Sentiu muito. segurança. Sim. Ainda E não é bem. qualquer um que entra e sai dessa sessão, então eu achei que foi muito seguro, muito bom, valeu a pena, né, esse dinheiro. E Ainda também bem. tem os camarotes que são bem mais caros Sim, também, sim. né? E a gente não participou, mas foi isso. Entrando lá foi maravilhoso. Eu recomendo muito, né, para quem quiser uma vez na vida assistir, né, o desfile do Carnaval do Rio de Janeiro. Realmente eu acho que vale a pena. E Deve foi ser isso. Foi realmente uma experiência super bonita, né? Então, Foi maravilhoso. no final foi bom. É isso aí, pessoal. Ainda bem! Parabéns, Rio de Janeiro, pelo menos pela parte Do desfile, maravilhoso. Né? Em si. Sim. Muito bem. Valeu a pena. Obrigada. É isso aí, pessoal. Sakura FM. Bosai Jouhou desu. O governo japonês oferece um folheto em português e em mais 13 idiomas, com informação sobre aplicativos e sites úteis nos casos de desastres. Este folheto foi produzido para que os estrangeiros residentes neste país possam baixar aplicativos e deixar marcado como favoritos alguns sites úteis, assim estando mais preparados aos casos de desastres naturais. No folheto, há códigos bidimensionais, conhecidos como códigos QR, que permitem acesso imediato aos sites de informação em português, da Agência de Meteorologia, do Ministério da Infraestrutura e Transporte, da emissora NHK World Japan, e contém outras informações e dicas que possam ajudá-lo nos momentos de emergência. O folheto pode ser baixado e impresso, procurando na internet pelo seu título em português. Aplicativos e sites úteis em caso de desastre. Antes de terminar, lembramos que as aulas do idioma japonês em grupo começaram agora em maio e, dependendo do curso, ainda há vagas nas aulas de segunda-feira à noite e aos domingos de manhã. Se você estiver interessado, entre em contato com a Nia. A Nia está sempre disponível para atender às suas dúvidas ou dificuldades no seu dia a dia também. Entre em contato pelo telefone 0798 328680 ou mande um e-mail para nia@niche.or.jp. A Nia funciona todos os dias, exceto às terças-feiras e feriados nacionais, das 9h45 da manhã até às 6 da tarde. Estamos em meados de maio, mas parece que a temperatura vai subir de repente neste final de semana. Vai mesmo. Como citamos no começo do programa, vamos nos hidratar para não passarmos mal fora de casa. Tenham um ótimo final de semana e até a próxima! 提供は西宮市国際交流協会でした。